pessoal, esse é o nosso segundo vídeo e nele eu vou demonstrar para vocês como é que é aplicado o wash, mas para efeitos didáticos eu fiz algumas bases com diferentes texturas, para vocês conseguirem realmente perceber como que o wash vai funcionar, vai aderir na peça. Bem, quando você compra uma miniatura, ela vem uma base desse tipo aqui, ela é preta, básica, não tem nada. E logo depois você passa o prime, que é o quê? A preparação para você colocar cor, colocar texturas e tudo mais. Bem, por exemplo, vou mostrar essa miniatura aqui, em que eu fiz essa base com esse tipo de textura aqui. Vocês conseguem perceber? Pois é, eu fiz ela com o quê? Com cola e areia decorativa. É a mesma coisa dessa grandona que eu fiz aqui, para eu jogar o wash e vocês conseguirem visualizar. Estão conseguindo ver? Acredito que sim, né? Pois é. Além dessa daqui que eu fiz com cola e areia decorativa, eu fiz algumas em biscuit, em que eu fiz alguns tipos de ranhuras diferentes. Esse aqui parece que está imitando alguns quadradinhos. Outras, como se fosse apenas alguns amassados, em que eu fiz até mesmo com a ponta da unha. E fiz uns mais bonitinhos, em que eu utilizei um moldezinho e fiz uns desenhos de umas gotinhas e tal. Além de outros aqui, como esse meio encaracoladinho aqui, esse imitando um terreno mais oscilante. E bem, a partir disso, assim, normalmente eu faço uma coisa mais bonitinha que tem todo o formato da base em que eu vou usar. Mas, para vocês visualizarem melhor, eu fiz com alguns diferentes tamanhos e formas diferentes e tal, para vocês compreenderem melhor como que vai funcionar o wash. Bem, antes de aplicar o wash nas bases que eu fiz, eu quero mostrar para vocês os efeitos que eu falei que o wash dá na prática. Bem, como vocês podem perceber nessa peça daqui, vocês estão vendo que tem uma malha que simula uma malha de ferro bem aqui entre a mãozinha do personagem, correto? Pois é, se eu tivesse passado apenas uma tinta, o que iria acontecer? Ela não iria pegar esse detalhe que vocês estão vendo, que são essas ranhuras. Então, eu passei um wash nessa, que é um wash preto, e ele conseguiu perceber direito todos esses desenhos. Além disso, eu passei algum outro wash, que foi entre os dedinhos dessa mãozinha, nessa pecinha aqui que parece um parafuso. E para dar um efeito mais de envelhecimento nessas peças, eu usei aqui por cima dessa parte que era um dourado. Era simplesmente um dourado bem vivo, bem vibrante. Quando eu passei o sépia aqui em cima, o que aconteceu? Ele já ficou com aquele tom mais envelhecido. E nessa peça aqui é bastante assim interessante, que se vocês podem ver, que elas são cheias de buraquinhos. Então, quando eu passei o wash por cima, preencheu cada buraquinho. O que aconteceu? Deu um destaque. Deu realmente um destaque valoroso nessa peça que, como vocês podem ver, em cada uma dessas armas, que são armas, elas estão bastante detalhadas. Isso aconteceu também aqui, por exemplo, nessa corrente, nesses buraquinhos que vocês estão vendo, nessa parte que está aqui dourada, que agora ficou como se fosse um ouro velho, mais antigo, também coloquei. Então, no decorrer do vídeo, vocês vão eu vou colocar o wash nessas peças aqui e vocês vão ver o wash circulando, passando por essas peças e vocês vão ver como é que vai funcionar. Aqui também são peças
em que eu utilizei o wash para destacar alguns pontos. Esse aqui é um robô, um Diamondback, e um que eu gosto demais, que é esse dragão prateado. Por que eu gosto demais desse dragão e eu acho ele excelente para demonstrar o uso do wash? Quando eu passei o tom prata, ele ficou simplesmente totalmente uniforme. Ele simplesmente ocultou todas essas escamas que vocês conseguem perceber aqui. Mas quando eu passei o wash preto nesse, todas as escamas voltaram a aparecer. Criaram, vamos dizer, como eu gosto muito de dizer, criaram vida. Então, vocês conseguem ver com detalhes as escamas, as ranhuras desse dragão prata. Bem, então, vamos assim mostrar agora nessas bases como eu aplico o wash e como que ele vai reagir perante isso daqui. Bem, quando eu estou fazendo a pintura, normalmente eu passo realmente uma tinta, mas aqui no caso não é necessário porque eu pretendo, na verdade, mostrar para vocês a fluidez do wash. Então, eu vou pegar esse daqui, que é um wash preto, e vou colocar esse aqui por cima da peça branca e aplicando com leves batidinhas. Vocês estão vendo? Vocês vão ver que ele vai preenchendo os buraquinhos que tem, porque essa base é feita com areia e cola. Vocês estão conseguindo enxergar? Ele preenchendo os espaços. Bem, vou utilizar outra cor agora para vocês conseguirem ver também. Vou pegar o verde. Agitar um pouquinho. Pois bem. Conforme você vai passando o wash, ele vai acumulando naqueles cantinhos que muitas vezes até mesmo o pincel com a tinta comum não consegue alcançar. Vocês conseguem ver que no fundo, apesar de eu ter passado o fundo meio branco aqui, existem uns pontos meio azuis, correto? É porque a areia decorativa que eu tinha usado era dessa cor. Mas o wash, ele consegue preencher todos esses espaços. E a secagem dele é até bastante rápida, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Agora eu vou utilizar ele em outra peça, que é, por exemplo, esse tanto de quadradinho. Esses quadradinhos, por exemplo, eu fiz mais ou menos nessa peça daqui, que eu simulei um chão, tá vendo? E eu passei o wash preto entre ele. Então, vamos ver como é que vai reagir o wash preto nele. Vou trocar o pincel aqui. Tá focalizando bem? Então, eu estou mais ou menos escolhendo onde que vai bater. Vocês estão vendo que ele vai desenhando e escorrendo entre os desenhos? A fluidez dele é muito boa. Por isso que ele consegue alcançar esses detalhezinhos, o que normalmente a tinta não consegue chegar. Veja. Vamos continuar as demonstrações. Vou pegar um marrom, deixa eu caçar um marrom aqui, agitar um pouquinho e usar nesse daqui, nessa base que eu fiz
vocês vão vendo que o quê? O que acontece? O wash, ele vai dando mais vida. Ele vai preenchendo mais os espaços. E lembrando que, por exemplo, aqui eu coloquei bastante, né? E você pode dar uma limpadinha, pegar um cotonete ou então um lencinho umedecido para tirar esses excessos assim que ficaram, caso você não queira também mudar muito a cor de fundo que tiver. Por exemplo, às vezes você só quer que esses detalhes aqui de profundidade que fique. Então você pega um cotonete agora e dá uma limpadinha e você vai conseguir tirar todo esse excesso aqui de cima. Mas tem que ser uma coisa rápida, porque isso daqui seca muito, muito rápido. Nesse daqui, eu particularmente achei ele bem bonitinho. Lembrando que sempre quando você for usar o wash, gente, vocês têm que agitar ele, tá? Então, vamos lá. Ele parece como se fosse uma água. O wash é como se fosse uma água colorida. E a ideia é meio que essa, assim. É porque você pensa que é o quê? A água vai evaporar, vamos dizer, a água colorida vai evaporar e a cor vai ficar. Então, quando se você pegar um cotonete umedecido, eu não umedeci ele aqui agora, e você limpar, vocês vai ficar só com esses detalhezinhos aqui. Então é isso, pessoal. Você pode ir aplicando, vendo as texturas, vendo o que você vai fazendo, ver as próximas com mais outros tipos de técnicas. A ideia é só essa, é você tentar aplicar e deixar ele entrar nessas pequenas ranhuras, como foi o caso daquelas pecinhas que eu já expliquei. Entendeu? Bem, então vamos agora para a parte que interessa, que é exatamente confeccionar o wash caseiro.